Olá amigos, todos sejam bem-vindos a mais um vídeo no qual iremos meditar na Palavra do Senhor dentro do tema Vitória em Cristo. E hoje o título da nossa meditação é Cruzando a Linha. Cruzando a Linha. O verso para nós meditarmos antes da leitura da meditação está lá em 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Iremos saber no decorrer da mensagem que coisas são essas que não devemos amar. A meditação diz assim: Cristo não diz que o ser humano não servirá a dois senhores, mas que ele não pode fazê-lo. Ou seja, Cristo ele não diz que o ser humano não servirá a dois senhores, mas não pode fazê-lo. Ele diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Os interesses de Deus e os interesses de Mamon não têm ligação ou correspondência, ou seja, são interesses opostos. Não tem como ter uma ligação e uma correspondência. Justamente onde a consciência do cristão o adverte para deter-se, para negar o próprio eu, aí mesmo o mundano ultrapassa a linha a fim de condescender com suas propensões egoístas. De um lado do limite está o abnegado seguidor de Cristo, do outro lado está o amante do mundo, complacente consigo mesmo, cortejando a moda, empenhando-se em frivolidades e regalando-se em proibido prazer. Aquele lado do limite o cristão não pode ir. Por isso que a nossa meditação tem por título Cruzando a Linha. O cristão ele não pode, há um limite, ele não pode ultrapassar a linha, esse limite. Aquele lado do limite o cristão não pode ir. O cristão não pode ser um amante do mundo, nem das coisas que há no mundo. Ele não pode servir a Deus e ele não pode servir a Mamon. Não pode servir a dois senhores. Ninguém pode ocupar uma posição neutra. Não há classe neutra que ame a Deus e sirva ao inimigo da justiça ao mesmo tempo. Ou seja, não tem como ficar neutro. Ou você escolhe a Deus ou você escolhe o inimigo. Não tem como ficar neutro. Cristo deve viver em seus instrumentos humanos, trabalhar por intermédio de suas faculdades e agir por meio de suas aptidões. A vontade deles precisa estar submissa à sua vontade. Eles devem agir com o seu espírito. Então, não mais vive eles, mas Cristo é quem vive neles. Aquele que não se entregou inteiramente a Deus está sob o controle de outro poder, escutando outra voz, cujas sugestões são de caráter inteiramente diverso. Um serviço pela metade coloca o agente humano do lado do inimigo. Um serviço pela metade. Ou estamos completamente a serviço de Deus, servindo ao Senhor, ou não. Em Mateus capítulo 12, verso 30, o próprio Senhor Jesus Cristo diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Ou seja, se você não está com Cristo, você está contra Ele. E se você não está juntando com Ele, você está espalhando. Não tem como ficar neutro. Não tem como dizer, olha, eu estou com Cristo, mas ao mesmo tempo você está com o inimigo. Ou você dizer, não, eu estou com Cristo, mas você não está juntando com Ele. Pelo contrário, está espalhando. Ao invés de unir na verdade, viver essa verdade, proclamar a verdade, você está espalhando, deixando dispersos aqueles que deveriam estar unidos a Cristo. Continuando, diz assim: um serviço
eu li essa parte, né? O serviço pela metade coloca o agente humano do lado do inimigo, como bem-sucedido aliado das hostes das trevas. Quando indivíduos que se dizem soldados de Cristo se deixam usar na confederação de Satanás e ajudam o seu lado, eles demonstram ser inimigos de Cristo. Traem sagrados depósitos, formam um elo entre Satanás e os verdadeiros soldados. De modo que, por meio desses instrumentos, o inimigo está operando continuamente para roubar o coração dos soldados de Cristo. Então, não pode haver um elo entre um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, e este mundo mau, este mundo de pecado controlado pelo príncipe do mal, o diabo. Não pode haver. Por isso que nós não podemos cruzar a linha. E a vitória, para permanecermos em vitória, em Cristo, não podemos cruzar essa linha. Não podemos estar em conformidade com este mundo mau. O suporte mais poderoso do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do dissoluto pecador ou do degradado. O suporte mais poderoso do vício, para que o vício tenha um suporte e seja poderoso em nosso mundo, não é a vida iníqua do dissoluto pecador ou do degradado, ou seja, não é para se ter um suporte para o vício, para que as pessoas estejam no vício, estejam aí nesse mundo mau. O suporte mais poderoso para elas não é uma pessoa que tem uma vida iníqua, uma vida aí em pecados, está numa condição degradada pelo mal. É a vida que, ao contrário, parece virtuosa, respeitável e nobre, mas na qual é nutrido um pecado. O suporte mais poderoso do vício é esse. Não é o iníquo aí declarado, o pecador aí declarado, mas aquele que parece ter uma vida virtuosa, respeitável, nobre, mas na qual é nutrido um pecado. A vida em que há complacência com o vício, a vida em que há complacência com o vício, para a alma que está lutando intimamente contra alguma gigantesca tentação, tremendo à beira de um abismo, o exemplo é um dos mais poderosos estímulos a pecar. Então, muitas pessoas estão olhando para a vida de muitos e quando vê um pecado, ela parece que agora sente no direito de dizer: não, olha, aquela pessoa é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa respeitável, mas olha o erro ali. Então, isso acaba sendo o suporte para o vício, para o amor das coisas deste mundo de pecado. Então, é como diz aqui, o exemplo é um dos mais poderosos estímulos a pecar. Um exemplo de uma vida que está nutrindo um pecado. Aquele que é dotado de altas concepções da vida, da verdade, da honra, viola um preceito da santa lei de Deus, de modo voluntário, perverte seus nobres dons, tornando-os um laço para o pecado. O temperamento, o talento, a simpatia, mesmo a generosidade e as boas ações, pode tornar-se uma cilada de Satanás para seduzir pessoas para o precipício da ruína nesta vida e na vida por vir. O temperamento, o talento, a simpatia, mesmo a generosidade e as boas ações pode se tornar uma cilada de Satanás para seduzir pessoas para o precipício da ruína nesta vida e na vida por vir. Quantas pessoas, quem sabe, não aceitaram a mensagem, não aceitaram viver com uma vida em lealdade ao Senhor, guardando os mandamentos, né? Uma vida cristã coerente,
fervorosa. Quem sabe por causa de nós, de mim, que sou cristão, que vira algum erro. Se fulano está naquele erro, se ele nutre aquele erro. Então, elas pensam, né, para quê? Eu vou viver a minha vida aqui. E acaba que esses maus exemplos sendo um suporte mais poderoso do vício, do pecado, é uma vida, né, que parece virtuosa, mas que tem nutrido um pecado. Irmãos, não podemos cruzar a linha. Deve haver uma linha divisória entre aqueles que amam ao Senhor de todo o coração e aqueles que amam o mundo. Em 1 João capítulo 2, o verso 15, que foi o primeiro verso que nós lemos, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, as coisas que não podemos amar, que há no mundo: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Esses desejos são desejos que estão contrários à vontade do Pai que está revelada na palavra. Aí o verso 17 diz assim: o mundo passa e a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo, a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que eu e você possamos permanecer firmes no chamado que Deus nos fez na eleição, através do sangue precioso de Jesus Cristo, permanecermos firmes até o fim, não cruzando a linha, mas mostrando pela nossa vida, ou seja, não mais a nossa vida em si, mas a vida de Cristo em nós, prosseguindo firmemente, não amando este mundo mau, nem as coisas que há neste mundo de pecado, mas amando o Senhor de todo o coração, sendo fiel a Ele em cumprir a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu convido você a orarmos. Querido eterno Deus, graças te damos, Pai eterno, pelo teu amor, misericórdia, por esse amor que nos motiva a viver uma vida de obediência a Ti. Obrigado pelas repreensões, pelas correções que o Senhor nos dá, para que possamos estar do lado de cá, não do lado de lá do mundo, não cruzando a linha, não ultrapassando do que está escrito, mas vivendo uma vida em harmonia com os Teus mandamentos, uma vida que não pareça simplesmente ser virtuosa, mas que seja de fato. E, ó Deus, nós pedimos que nos ajude a sermos um testemunho poderoso, para que muitas pessoas aceitem a tão grande salvação e viva uma vida pela fé em cumprimento da Tua lei. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.